Ah, tem 3 pessoas, 4 pessoas, quase pronto. Só preciso do caderno agora. Só um minuto. Caderno, tá pra lá. Aqui. Então, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje a aula é de corsets. E se der tempo, a gente vai fazer capuz. Aí a gente vai colocar capuz, certo? Capuz com chapéu. Fica diferente. Vamos lá. Aqui vamos pôr e vamos começar a desenhar, certo? Opa, inverter a câmera. Vocês estão vendo o teto. Virar a câmera. Pronto. Nós já vimos isso, já vimos isso daqui também. Nós passamos por acessórios, terminamos com o nome da Luísa. E, nossa, 1.1K de curtida. E eu nem comecei. Agora são exatamente 18 horas e a aula começou. Abrindo. Perspectiva, reflexo, sombra, mecas. Não, é pra cá, né? É vestuários. Capuz, ombreira, acessórios. Aqui, ó. Página 48, talvez? Vamos pra... Não, 149. Aula 47, 48. Tá. É antes de animais. Soneca. Aqui, isso. Impressão sendo feita. Chegando aqui. Sobre corsets. Tá. No século XVI, na verdade foi antes até, da Idade Média, vamos começar do início lá. O corset, também conhecido como espartilho, é uma peça do vestuário com uma longa e complexa história, marcando o século XVI e a moda feminina. E existe até agora, os meados do século XX. Então, originou na Itália, foi introduzida na França por Catarina de Médici, na França, por Catarina de Médici, e se tornou essencial na corte francesa. A função principal do corset é moldar o corpo e dar suporte ao busto, contribuindo para a postura e a silhueta desejada. E por que a gente fala sobre isso? Porque tem algumas cintas que são colocadas, que podem modelar e para ajustar, como essa daqui, ó, com velcro, e vocês podem reduzir ou aumentar na cintura, certo? E essas coisas, aqui, ó, tem uma parte dura, bem dura aqui, ó. Existia já na época para dar mais conforto e resistência também. Mas existem vários tipos, pode ser com bandagem, vocês fazem um tecido em volta. Deixa eu mostrar um outro aqui, ó. Vamos aqui, só um pouco. Então, o espartilho era inicialmente feito de tecido, né? Ó, poderia ser, opa, aqui, estão vendo? Então eu estou apontando certo? Deixa eu ver, agora estou apontando para mim, agora estou apontando para lá. Eu nem estou vendo vocês falarem, já sei, eu fico atrás da câmera e eu vejo. Olha só, poderia ser isso daqui, pode ser isto, mas o legal é ele modelar no corpo. E aí entra numa aula chamada modelagem. Então, ela pode ser reforçada, como eu disse, com barbatanas, ou cordas. E tinha a forma de corpete justo e também alongado, como vocês viram aqui, ó, esse é mais alongado, percebe? É o corpo inteiro alongado. Tem algumas moças que adoram corpetes, então é uma coisa que vocês podem produzir e vai ser legal, ainda mais para criar histórias. Então, a moda vitoriana, que é século XIX, tá? Trouxe mudança significativa nos espartilhos, com a introdução do cardaço, que é esse cordão que você amarra e aperta, certo? Então, tem o cardaço e a silhueta em S, que vocês têm isso aqui, ó. Nossa, ó. Né? É a silhueta. Então, no início do século XX, tem uns papéis de gênero. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial levaram ao declínio do corset, porque as pessoas começaram a se livrar disso daí, mas foi substituído por outras peças, que é o sutiã e as cintas. Aí, lá nos meados do século XX, tem o New Look, do Christian Dior, que trouxe de volta o corset, mas uma versão mais leve, com foco no busto e na cintura. Vamos ver, vamos lá para a história da moda de novo, para mostrar, ó. Aqui, ó, The New Look, viram? Fazendo essa ampulheta.
Alguns comentários nessa live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Se alguém escreveu alguma coisa que soou ruim, tenta trocar as palavras e escrever de novo, tá? A decadência do corset perdeu foi em 1960, com a moda mais casual, as restrições sociais que impulsionavam o seu uso, sabe? Aí tem um significado, um impacto. O corset é o símbolo da riqueza, poder, beleza, e especialmente nas classes mais altas. E tem a modelagem do corpo, que a função principal do corset é modelar a cintura e criar silhueta desejada, ao mesmo tempo dar suporte ao busto. O uso excessivo de espartilho apertados levantou uma preocupação com a saúde feminina. Os médicos alertaram para a dificuldade de respiração, problema de digestão, complicação do parto e também dos ossos. Mas foi forma geométrica que você falou? Acho que foi isso então que foi cortado. Pode ser. O TikTok às vezes é meio estranho. Então, existe também... agora eu posso ser censurado, porque o corset é um feticismo que tornou um objeto de fetiche, sendo usado por mulheres e homens em diferentes contextos, desde o uso por baixo da roupa até a exibição como parte de um estilo pessoal. Aí tem a mudança da postura, para manter a postura e a elegância nas mulheres, né? Então, o legado. Aí o corset foi reinterpretado pelos estilistas e designers ao longo dos anos, sendo usado como parte da coleção da moda, como acessório, no contexto do fetiche que eu falei, né? Ele é uma modeladora de cintura, já falamos, né? Esse vestido parece um cilindro. Então, tá. Modeladores, tá? De cintura, que é para a sustentação da cintura e a silhueta. É um acessório da moda que você junta com a roupa íntima e para dar um destaque e um look. E é o fetiche burlesco, né? Tipo, sabe, o travestismo e o burlesco com o objetivo de valorizar a sexualidade e a sensualidade. E é nesse sentido que ele pode ser usado, tá certo? Então, acho que a gente vai ver esse aqui bem rápido. Vamos lá. Aqui não tem do século XIX, mas eu faço um desenho do século XIX aqui bem rapidinho. Vamos ver. É o seguinte. Meu pai, caderno errado. Foi uma falta de atenção da minha parte. Vamos lá. Aqui, né? Ó. Você tem a de alça. Então, como que desenha um corpo feminino? Foi sempre pergunta, né? Aí, seguinte. Topo da cabeça, pé, faz uma linha, encontra o meio. Do meio, você faz o quadril. Pode ser assim. Pronto, ó. Daqui do pubis, que é no meio, aqui é o meio, tá? Aqui é o meio. Até o topo da cabeça, na metade, você tem o peitoral, o peito. Tá aí. Então, aqui está. Tá certo? Daqui do peito até o topo da cabeça, no meio, você tem o queixo, ó, para cima, a cabeça. Aí está. Aí, você pega o tamanho da cabeça, põe para cá, diminui um pouquinho só, para a gente achar uma forma mais feminina. Daqui até aqui, no meio, um pouco para cima, você faz isto, ó. A gaivota. Boa noite, Dark. Tudo bom? E aí está o braço. Tá? Então, o corpete, a gente tem um estilo aqui na história da moda, que ela pode ter aqui, ó, no quadril. Ela apertaria desse lado, subiria. Aí, vocês podem ter aqui o corte, e nesse ponto, vocês colocam as ilhoses. E se for aplicado em perspectiva, você está falando do corpo? Tá certo. Já vamos fazendo em perspectiva. Tá bom? Já vamos. Isso daqui que a gente está colocando é de 1896, tá certo? Tá aí. Onde você tem essa silhueta até essa parte. Ela pode causar danos também na costela. Você vai ficar dolorido essas costelas por forçarem. Tá bom? Ok. Então, aqui vocês podem colocar botões, ou como eu falei, o cordão. E se colocar nas costas, é amarrado por uma criada. Que tem que forçar isso aqui, apertar bastante, até conseguir a cintura desejada. Quanto menor, melhor. Lembre-se, a gente está falando de 1896.
Perfeito? Tá, de novo. Vocês têm o corpo, na metade fica o pubis, no meio fica o peitoral e no meio do meio a cabeça. Posso deixar a cabeça um pouco maior? Posso, né? Por que não? Aí, ó, a cabeça um pouco maior. Agora eu abaixo o peitoral por isso. Entre o peitoral e a cabeça, no meio, eu coloco a gaivota. Aí eu tenho o quadril. Aqui é o peitoral, ó. Caixa torácica, quadril aqui, né? Aqui é o ombro, eu falei errado. Aqui está. E vamos encurvar, vamos inclinar, vamos deixar o glúteo virado. Olha o que eu fiz. A bolota e a bolota. Agora ficou uma atrás da outra. Deixa eu pegar as bolinhas para te mostrar, só um pouco. Tá? E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo está bem. Ó, duas bolinhas. Quando vocês viram, olha como fica. Uma bolinha fica na frente e a outra fica atrás, viram? Isso que acontece, tá bom? E é isso que eu fiz. Tá. Aqui, o calção virou e eu estou fazendo o corpete de lado. Aí o ombro vem para esse lado e o ombro vai para lá, não é? Aí, Dark, bom que você tá bem. Panimes, você tá curtindo um monte. Muito obrigado pelas 3.8k de curtida. Foi bastante, caramba. Isso é bem legal. Oh, que bom que você gostou. 50% da meta. Vamos lá. Obrigado pela rosa, Bia. Tá. Agora que eu virei, ó, quadril, virou pra cá, e aí está. Nossa, valeu. O que nós vamos fazer? Nós vamos apertar mais. E para apertar mais, lembre-se, aqui está o centro. Linha de simetria, tá? Aqui está, ó. Estou apertando. Ó o que acontece, né? Aqui, acima da cintura, eu vou fazer agora assim, ó. Isto é 1906, onde tem essa virada, essa descida, até aqui agora. Vamos deixar isso aqui para aprender depois. E esta parte vai ser assim, ó. Ele alinha na perna e abaixa para o lado da... aqui para esse lado do quadril, do ilíaco. Ele desce e iria para trás mais baixo assim, entende? Então, ele ficaria nesse formato. 1906. Vamos à Era de Ouro, 1914, tá certo? O corset ainda era usado, mas não era mais tão apertado, não era tão importante apertar tanto. Vamos lá. Então, vocês têm o trapézio, ó, trapézio, esternocleidomastoide e tem o pescoço, ó. Esternocleidomastoide e tem o pescoço, né? Próximo. Aí, Davi Miguel, quanto tempo? Olha, é para diminuir o tempo, o que vocês acham de eu começar a dar aula domingo às 18 horas? Domingo às 18 horas a gente dá aula. Aí eu passeio com meus cachorros de dia, porque tá inverno, né? Se de noite é gelado. Aí a gente tem aula domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Um dia a mais. Para ver se eu reponho os tempos perdidos. Daí, de novo, nós temos o corpo, que tem esse tamanho, tá? O corpo tem esse tamanho. Bem no meio. Então, beleza, Davi Miguel. 18 horas, domingo, vai ter aula também. Aí está. Amanhã, talvez eu chegue um pouco mais tarde. Não sei, talvez não. Talvez eu consiga dar aula 18 horas certinho. Vai depender da minha aluna. Amanhã vai ser um dia corrido. Tá aqui, ó. Quadril. Daqui até aqui, na metade do peitoral, podemos deixar um pouquinho mais para baixo. Daqui até aqui, na metade, a cabeça. Aí está a cabeça. Certo? Ó, esse espartilho poderia apertar até ficar desse jeito. É horrível. E aí que causava problemas de saúde, certo?
O esternocleidomastoide, vamos vê-lo? Aqui. Para você entender bem. Podia desenhar, mas é mais rápido mostrar, né? E não temos tempo para desenhar agora. Já desenhamos fartamente isso. Aí está. Esternocleidomastoide. Em português é só colocar um E. Ele vai da clavícula e sobe para trás da orelha. Vou mostrar mais aqui, ó. Ó, de lado. Ele vai da clavícula, ele é grande assim, ele está dividido em dois, e sobe aqui, ó. Nesta parte da orelha. Ela faz uma boa definição no pescoço. Então, o esternocleidomastoide, que é esse pequenininho aqui, mais esse triângulozinho aqui que você está vendo subindo aqui, são que faz o músculo, tá? Ou do pescoço, quando você vê de frente. Então, ele não some, ele aparece. Vou mostrar numa foto. Às vezes não aparece direito, mas às vezes aparece, ó. Aqui do lado, porque ela levantou e ficou reto. Tá vendo a sombra, ó? Esse brilho aqui é o esternocleidomastoide. Vou mostrar numa outra pessoa. Peraí. Tá. Só um pouco. Já chego. Achei. É aqui. Deixa eu ver se alguma delas está bem saliente. Nessa moça quase, ó. Tá vendo a linha aqui, ó? Esta linha escura é o esternocleidomastoide que está indo em direção à orelha, né? Aqui, ó. Esse aqui que está inclinado, depois sobe, vai para a nuca. Aí, Bia, é um livro que eu fiz para dar a aula. Então, esse livro, Bia, eu fiz para ajudar nas minhas aulas. Aí, quando alguém faz a pergunta, eu vou lá e respondo, entende? Isto, porque o maxilar esconde. Você tem razão. Acho que é isso que você perguntou. Beleza, vamos lá. Então, tá. Nesta época, no século XIX, as mulheres tinham aqueles cabelos que vocês veem em Gustav Klimt, né? Assim, ó. Desse jeito. Gustav Klimt é excelente. Um excelente artista, né? Aí. Se escreve Gustav Klimt. Vai atrás, vocês vão amar esse artista, vão adorar esse artista aqui. É um artista fabuloso. É do século XIX para o século XX. Aí, elas vestiam esse corset, aí elas colocavam uma roupa florida assim, que iria descendo. Cheio de frufru, assim, ó. Tará! Aí elas colocavam a saia. Ó que lindo que fica. Era essa a ideia, século XIX. Bom, é isso aí. Vamos para 1914, né? Em 1914, o corset não apertava mais tanto. Aqui, ó. Peitoral, caixa torácica, quadril, ó. Sobreposto, já mostrei a bolinha, né? Aí, ó. Daqui até aqui no meio o joelho. Aí eu ligo ali. Aí está a perna. O ombro aqui, ó, a clavícula, desculpa, entre aqui o queixo e o peitoral sobe a gaivota, mas está de lado, a asa maior, a asa menor, então aqui está o ombro, aqui está o ombro. Aí o corset aperta um pouco menos, então a moça sofre menos. Então, aí está. E ela desce aqui do lado, compondo com o vestido, indo abaixo do pubis, né? Ó, o pubis aqui, ó. O pubis abaixo do pubis. Aí você tem esse daqui. Aí você tem as cintas ligas, as amarras, né? Então, ele fica desse tamanho. E aqui no busto, ele abaixa um pouco. Assim. Ó, menos apertado. Esse é menos apertado do que este. É isso aí. Aí, o corset é uma modelagem. Boa noite, Ana Pintura. Tudo bom? Ana, que bom que você chegou, eu fico feliz. O arquiteto daltônico. Nossa, cara, você não vê algumas cores? Tem os bastonetes que fazem recepção das luzes no olho. Então, o olho, na parte interna, tem esses bastonetes que separam o RGB, Red, Green, Blue. E eles são fotossensíveis, então são sensores elétricos. Aí eles, de acordo com o comprimento de onda, se um deles falharem, a pessoa não consegue ver uma cor. Então, não tem o olho visto com o corte, daí eu mostrar os bastonetes. Chegou sim, chegou atrasado. Eu acabei de contar a história, falei do corset, falei que é o nome também é espartilho, falei mais ou menos da época, e eu vou para a touca. Mas olha,
Vamos lá. Deixa eu mostrar uma coisa. Deixa eu inverter aqui. Aí. Virar a câmera. Agora estão vendo o teto. Tá bom? Opa. Tá aí. Bom, estamos aí. Aí, quando vocês têm a modelagem do corpo, o corpo tem uma forma, certo? Esta forma que o corpo tem é que tem que ser medido. E ela tem toda uma volumetria, Então tem os comprimentos e os tamanhos. E o corset é trabalhado para fazer isso. E por isso que ela precisa de uma cinta mais rígida para tentar manter. E que tinha as barbatanas antigamente, certo? E depois tinha as fitas para amarrar. Que eu mostrei aqui, ó. Que tem uma coisa dura ali, ó. Que é para fazer a formação, né? Que daí você coloca em volta do corpo e ajusta de acordo com o tamanho, apertando se for necessário. É isto. E para fazer essas costuras, você pode ter os ajustes, mas tem uma forma básica que vocês podem trabalhar, que daí é a modelagem, que seria vocês saberem qual o volume que vai fazer. Ó, aqui tem um papel, o papel é plano, igual o tecido é plano, tá certo? Então o tecido, olha esse daqui, esse é em forma de blusa, ó. É uma modelagem elástica, mais moderna, tá certo? Bom, e tem funções terapêuticas também, a pessoa tem a coluna, tem que deixar correto a coluna, mas se aperta demais pode machucar esta costela aqui, e antigamente tinha um problema da respiração, né, ó, plano. Quando eu coloco aqui, ó, é plano, então eu tenho que encurvar, encurvei. Mas olha o que acontece com o papel, quando eu começo a colocar. Não dá certo, tá vendo, ó, ele fica tudo amassado, tá certo? Como ele fica tudo amassado, esta forma precisa de alguns ajustes. E é estes ajustes que são as modelagens que a gente faz. A gente procura dividir isso daqui talvez em fita. Pode ser. Onde está minha tesoura? Está aqui. Ó. Vamos cortar isso daqui. Assim. Já estou olhando para ver se eu acho minha fita crepe, né? Ah, tem a crepagem. Procuram depois na internet a palavra crepagem. Vocês vão achar muito legal. Sério, crepagem. Aí. Crepagem de crepe, de fita crepe. É com fita crepe mesmo. Ó, fitas. Aí eu coloco a fita, ela encurva, assim. Eu precisava de uma fita crepe, né? Eu já vou procurar uma fita crepe. Aqui. Nossa. Achei tão fácil. Tá. Vamos lá. Crepagem. Procura na internet, sim, sério. Crepagem depois, tá bom? Aí. Ó. Eu coloco aqui. Na real, isso aqui eu posso colocar alfinete. Então, todo bom costureiro tem um boneco de modelagem, tem um alfinete. Tem alfinetes. Cadê meus alfinetes? Tá no meu pote de costura. Tá aqui. Ó. Ah, achei mais fita crepe. Pode usar fita crepe. Aí, vocês colocam alfinetes. Viram? Ele vai modelando. E a fita começa a ganhar forma. Aí vocês começam a encher de fitas. Assim. E cada fita começa a pegar o molde da pessoa. Aí vocês vão desenhar os encaixes, tipo aqui, ó. Vocês desenham aqui aonde encaixou. Vocês pegam outra fita, colocam, desenham como encaixou. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo como que vocês vão cortar o tecido para costurar e fazer a modelagem. E tem todo um segredo, toda uma regra para isso. Já mostro. Vamos inverter de novo. Aí. Tiro daqui, calma, tô tirando. Aí.
Só um pouco. Aqui. Olha eu aqui. Inverter. Mais. Virar a câmera. Tá. Daí. Aqui nesse livro, ó. Vocês já estão vendo os cortes. Olha que legal. Tá vendo, ó? Ele cresce. Oh, valeu, Berê. Como é que você tá, Berê? Tudo bom? Me acompanha, tá? Domingo, vou dar aula. Olha o corte. Olha o corte. Cada uma dessas aqui são feitas em papel no início. Tem a crepagem também, que eu teria que mostrar para vocês, né? Espera, eu vou mostrar. Deixa eu escrever. Ctrl A. Crepagem. Modelagem. Peraí. Tira daqui. Ó. Essa forma é bem mais complicadinha, mas é bem legal, né? Porque vocês enchem o corpo de crepe e dá a modelagem do corpo. É crepe mesmo, ó. A pessoa tá colocando crepe ali. Tá vendo, ó? Uma fita crepe, outra fita crepe. Ah, desculpa. Antes, vocês enleiem a pessoa com plástico filme, tá? Plástico de comida, aquelas coisas. Pra não grudar direto a fita crepe no corpo, sabe? Aí, depois, vocês recortam. Desse jeito. Oh, eu pensei que ia aumentar quando eu clicasse aqui. Peraí, ó. Ó, aí vocês recortam e vocês têm a modelagem. Tá vendo? Olha que legal isso aqui, ó. Crepagem de corsete, que a gente tá conversando, né? Ó, para fazer um corsete. Tá certo? Então, vocês já sabem, já tem o ponto para procurar e fazer o corsete de vocês, tá certo? Para isso, tem que aprender a costurar, né? Aí ter uma máquina de costura ajudaria muito. Mas se vocês não têm máquina de costura, vão ter que se virar com o que tem no início, tá bom? E eu incentivo vocês a aprenderem o básico da costura, porque vocês já vão poder fazer muitas coisas bacanas. Aí manda para uma tia, um tio, alguém que costura, ó. Aqui tem umas agulhas, ó. Agulha. Aí vocês têm que ter o fio, tá certo? Aqui tá a agulha. Fio. Tá aqui. Daí vocês compram o tecido, porque tendo esses papéis modelado no corpo, depois de cortado, vocês já sabem qual é o tamanho do tecido que vocês vão precisar. Agora você tem que saber qual é o tipo de tecido que vocês querem, certo? E de acordo com o que vocês vão fazer, o tecido muda. Então vocês vão ter que ter a tecnologia de materiais de tecido. Que vai ter tecido sintético, vai ter algodão, vai ter linho, vai ter um monte. Tem um que é bem barato, que era o nome, eu esqueci. É um nome bem bacana. Eu tenho aqui eu registrei aqui no celular, mas estou usando o celular e eu não vou poder ver. Eu passei para a Júlia. Deixa eu ver. Eu tenho o WhatsApp aqui também. Cadê? O WhatsApp está aqui. Como eu vejo no WhatsApp, volta. Eu tenho que clicar em mim? Oh, meu. Aí, como que eu fecho? Fecho aqui, beleza. É a Júlia. Só um pouquinho, já mostro os tecidos. Como que vocês vão comprar o tecido? Ju, aqui. Isto. Eu fui numa loja e indiquei os tecidos para ela, né? Aí, ó, eu falei do Oxford. Aqui, ó, o texto. Que ela vai fazer a roupa do Harry Potter. Aí está. Eu falei que o Oxford era R$ 8,98, ele é inferior, mas acho que dá, ele tem 1,5 m. Daí eu falei do mais barato, que era qual? Peraí, aqui. Não, é isso aí, o Oxford. Eu falei o mais barato e depois eu falei do mais caro, né? Nossa, tem que ver essas varas aqui. Ó, no Fremex. É Oxford mesmo. Daí tinha um outro que eu falei. Eu pensei que tirar foto pra ela, mas não tirei. Então aqui, a loja de tecido. Microfibra talvez seja. Não, Ternite. Ternite. É Ternite. Era o nome. Acho que eu não escrevi ali. É o Ternite. Enfim, era isso mesmo. Bom, tá aí. Aí, com a agulha, vocês têm a agulha, vocês têm o papel, vocês recortaram. Daí eu recorto o tecido no formato aqui. Aí vocês vão ter que costurar. Deixa eu pegar uns tecidos aqui, peraí. Meus alunos já fizeram saia, já fizeram chapéu, já fizeram bolsa e fizeram muito ursinho de pelúcia.
bastante ursinho de pelúcia. Aqui está. Temos um pano, uso para aquarela esses panos, né? Temos um outro pano aqui, ó. Daí, digamos que vocês cortaram no formato que é preciso, certo? Aí vocês têm a ligação. Aqui, digamos que tem uma curva, e essa curva vai ajudar ele a ficar curvo. Vou mostrar como que é. Peraí, cadê o papel? Só um pouquinho, não posso perder minha agulha. Eu uso um imã para ficar achando minhas agulhas. Aqui está. Os filetes de papel que eu cortei, eu perdi. Ah, pega outro filete. Pega outro. Vou pegar mais um. Aí. Ó, esse que eu fiz desenho. Vê, quando eu tenho esse papel, se eu cortar desse jeito, que digamos eu pego e faço a modelagem, né? Aí eu faço o risco. E quando eu tiro, a linha está curva. Ó, a linha está curva. O que vai acontecer? Quando eu ligar isso daqui, ele vai ficar curvo. Desse jeito, ó. Entende? A crepagem também mostra bem isso daí. Quando vocês fazem um corte e tiram, ele já mostra como vai ficar. Olha como vai ficar. Aqui eu costuro nessa parte. Pronto, costurei. Eu costuro. Ó, como o papel é ótimo para isso. Eu costuro nesta parte. Pronto, costurei. Eu costuro nesta parte. Olha o que está acontecendo. Ela está indo para dentro. Ó, ela vai para dentro, formando uma curva para dentro. Viram? Como se fosse um busto. Então ela fica perfeitinha. Por isso o corset você pode modelar como se fosse quase um sutiã. E é no corte que vocês vão descobrir isso. Entende? Se eu continuar, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai para uma curva para fora. Ó, uma curva para cá, ele sai e ele entra. E é justamente nesse momento da modelagem que vocês vão descobrir que isso vai acontecer. E se fizesse ao contrário? Ó, digamos que a curva não seja côncava, mas seja convexa. Vamos lá. Pronto, ó o que vai acontecer. Aí esse vai ligar com esse. E ele vai para fora agora, como se fosse uma lombada, ó. Fica um peitoral para fora, lombada, o centro dos seios, tá? Então, o que nós temos agora? Cadê o lápis? Isso daqui. Ó, aqui é uma curva negativa, né? Que vem para cá. E aqui uma curva positiva, certo? Que vai para lá. E aqui está o corte. Essa subiu. E esta desceu. Aqui é aquele corte convexo. E o outro, não, côncavo. E o outro é o convexo. Entenderam a ideia? Alguma coisa assim. E vocês só vão saber na hora de fazer o corte. Olha os cortes. Ela tem várias curvas. Essa curva é muito mais curva e esse é menos curvo. Esse é menos curvo e essa aqui é um pouco maior. Quando você liga essa peça nessa daqui, ela começa a fazer algumas curvaturas, fazendo com que isso daqui aconteça. E vocês só sabem disto quando vocês fazem a modelagem. E a partir da modelagem, vocês colocam o papel aqui, vocês traçam no tecido, vocês vão com a tesoura, vocês recortam o tecido e vocês não vão perder tecido no corte, porque vocês já testaram no papel, na modelagem. Entende? E isso daqui, ó, é uma base. Esse não é o real. O real é quando vocês medirem. Esse daqui é de 1820, tá? Ó, tá aqui a data. É quando vocês medirem. Aí vocês vão pegar a agulha, vão pôr o fio na agulha, tá? Eu queria pôr o fio na agulha para mostrar. Vamos pôr um fio na agulha. Tá aqui, ó. Peguei um fio. Aí vocês vão afiar isso aqui. Tem uns acessórios que ajudam a pôr o fio na agulha, ó. Essa é bem grossa, essa é bem fácil colocar. Aí o olho é bom, você vem aqui, coloca ali. E pronto, já está posto. Mas quando a agulha é fininha, né? Quando a agulha é pequenininha, olha a miserável aqui. Ó, ela é minúscula. Aí a coisa complica, né? É sempre bom se colocarem algo escuro atrás, para vocês verem bem a agulha. Estão vendo a agulha. E quando o fio é claro, quando o fio é branco, algo claro. Então, para vocês não se perderem no olhar.
Vamos afiar bem isso aqui. Pronto. E tem uma película bem fininha ali. Estão vendo, ó? E vamos lá. Tá chegando. Calma. Tô vendo o furo. Tô vendo a ponta. Ou entrou. Ih, eu peguei errado. Tem que pegar mais perto. Ótimo. Aí vai, agora vai. Ótimo. E tá dividido em duas. Consegui? Consegui. Aham! Consegui. Agora, ó, segura assim, tá vendo, ó? Segura, senão se perde. E pronto. E acredite, esta agulha é minúscula. Ó, olha o meu dedo, ó a agulha, entende? Ó, olha essa agulha que eu uso para encadernação, para vocês compararem. Viram? É complicado, mas é possível. Com um pouco de paciência vocês conseguem colocar. Depois, é o seguinte, quando vocês vão costurar, aí, vocês podem fazer isso daqui. Esse aqui é um método, ó. Assim, vocês ligam aqui, tem o traço, né? Vocês fizeram um traço, vamos dizer que vamos fazer um traço aqui, ó. Vamos dizer que você fez um traço aqui, pronto, ó. Fez o traço no pano da marca da costura, tá aí. Agora vão com isso daqui, se aproxima. Toda a modelagem, quando vocês compram, tem toda um registro de o que é corte e o que é costura. Às vezes está escrito, às vezes está tracejado é costura, ó. E o tecido não está entrando, peraí. Força, vai entrar, peraí. Entrou, aí está. Aí vai e tá entrando, ó. Certo? Só que se vocês não fizerem nada, nenhum nó, escapou. O que vocês vão fazer? Coloca, mas deixa fio duplo, é um jeito, depois eu mostro outros jeitos. Fio duplo, faz um nó, bem aqui, ó. Se o tecido for fininho, esse nó é o suficiente. Se o tecido não for fininho, esse nó vai passar e escapar. Então, o que vocês vão fazer? Assim, ó, segura junto os dois, tem que estar bem alinhado. Puxa, ó. Não escapou. Mas se fosse mais grosso a trama, se não fosse muito fino, vocês fariam o seguinte. Vocês voltariam, ó, por aqui, ó. Volta. Bem aqui, ó. Volta. Ó, voltou. E passa por dentro deste nó aqui, ó. Por dentro, ó, tá vendo? Ó, por dentro, viram? Então, passa por dentro, ó. Passou. E prendeu, entende? Agora não tem santo que tire. Agora vai. Tá vendo, ó? Foi. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui tem o ponto da minha costura. Minha agulha saiu daqui. Se vocês querem fazer bem feito, vão ter que ter paciência. Assim. Tá vendo? O ponto tá ali, né? Volta na metade. É um jeito. Tem outros jeitos, tá certo? Tem um jeito que você deixa uma espera, aí você puxa. Tem a costura invisível. Pesquisem depois. Não vou mostrar todas, tá? Vou mostrar só essa, ó. Tá aqui, ó. Ficou no meio, tá vendo? Pula esse tamanho pra cá. Então, todo aquele estudo de proporção, de traço, de desenho, já começaram a usar. Aí, volta, ó. Daqui até aqui, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Entre os dois. E vai. E de novo, tem outros caminhos também. Agora veja, bem aqui, vocês têm tracejado, viram? Ficou tracejado. Nesse tipo de costura, aqui fica tracejado. E aqui, ó, ele fica uma costura contínua. Aí tem uma outra, acho que é arremate que chama, que vocês podem fazer assim também. Ó, esse daqui eu não faço porque deixa bolota, tá certo? Assim, é mais fácil, porque vocês fazem um movimento assim, ó. Esse amarra. Eu não gosto desse, porque forma um tarugo ali de tecido, ó. Assim. Mas podem fazer também, ó. Tá vendo, ó? É o arremate, ó como ele fica. Ele vem pra cá, puxa e vai. Bom, eu não quero ensinar a costurar, quero mostrar o básico, tá certo? Aí, vocês montam o seu figurino, o seu corsete, tá certo? Agora vamos para a parte do capuz. Deixa eu ver que horas são. 18h15. Oba! Vamos poder desenhar capuz. Vamos lá. Por que a gente está vendo isso?
Porque a gente está vendo roupas. E por que nós estamos vendo roupas? Porque nós damos aula de Concept Art, tá? Então, o nosso compêndio é para aula de Concept Art, beleza? E na Concept Art, a gente tem que saber como as coisas funcionam, para a gente poder criar um mundo fantástico de uma maneira mais valorosa, e a gente pode montar os nossos bonecos a partir das nossas criações de personagens. Por isso que é legal, né? Então, tá. Onde que a gente estava? Dobras, armadura, aqui. Capuz, corset, capuz. Vamos para capuz. Ah, esqueci de ver a página, né? Ah, cadê? 148, beleza, vamos lá. 47, 48. Não, já vimos essa parte. Não é 148, é 150. Aqui está. Nós já vimos esses capuzes. Eu já até desenhei, eu acho. Eu acho que foi, né? Nós já vimos. Eu falei do corte, olha os acessórios sendo usados. Vamos desenhar essas ombreiras? Tá certo? Eu corrigi isso daqui, tá? Isso daqui não estava 3/4. Aí, Modaholic, obrigado. Então, eu corrigi isso daqui. Então, isso daqui agora está diferente. Ele está com uma outra forma. Vamos lá. Ombreira agora. Tá. Vou precisar de uma borracha. Mais rápido. Achei uma. Bom, a partir daqui, vocês têm o trapézio, tem a clavícula, fechando esse triângulo. Quando fecha esse triângulo, aqui está o ombro. O pulso fica na altura do pubis, então é bem aqui que fica a mão. Entre o pulso e o ombro, no meio para baixo, faz uma bolinha. E agora, vamos fazer o braço. Deltoide, e aí está o braço, né? Esse lápis aqui está com uma ponta ruim. Eu tenho que pegar um outro lápis. Só um instante. Outro lápis. Onde que eu deixei? Aqui, achei. Olha só que ponta gigante. E esse é um lápis muito bom. Então, vamos ver. Quando vocês vão fazer isso daqui, veja, eu quero prender a ombreira aqui. Para prender, eu tenho que colocar uma cinta para cá. Tá certo? Esse aqui, ó, eu vou puxar daqui para lá um cinto que vai dar a volta chegando aqui. Isto. E aí nós voltamos à aula de acessórios. Nós temos esse daqui, olha só essa voltinha. Nós temos esse daqui que faz o clique, né, ó, clique. Nós temos também o suspensório, ó, o giro do suspensório, que dá a volta, né, que a gente já viu. Então, a gente já viu alguns acessórios, né, para trabalhar. Ó, o capuz, a gente já viu mesmo. O cinto, ó, os tipos de cintos que tem. Aí, sou o Coquetel, tudo bom? Então, nós vamos fazer um desenho aqui para ficar mais confortável. Como? A gente pode colocar aqui, ó, como se fosse um colete de roupa. Desse jeito. É um giro. Vem para cá e eu faço a camiseta. E isto vocês podem fazer com a crepagem. Amém, amém. Lembra da crepagem? Mostrar a crepagem de volta. Pera aí. Crepagem. Histórico. Crepagem. Vamos lá. Camiseta. Aqui está. Eu retiro. Tá certo? E vamos ver a crepagem. Ali, ó. Essa é uma forma, mas não precisa fazer com crepagem. Pode fazer com modelagem, com fita de papel e prender, ou pode usar um boneco de molde, certo? E aqui vocês conseguem essa lateral, ou a parte do sutiã, porque é esse canto que vai. Ele vai ficar por baixo do braço, né? Cadê por baixo do braço? Ó, por baixo do braço, certo? Olha essas linhas. Essa linha foi traçada, é como ela vai ser cortada para ser costurado esta forma. Aí vocês vão fazer o desenho da forma que fique mais bonito para vocês, né? Então vocês vão fazer, ó, ela que já está fazendo, ela está começando a passar a fita.
É bom vocês colocarem um plástico filme, né, para fazer isso daí, não é? Que é isso? Crepagem. Crepagem que eu falei. A palavra que eu falei é isso daqui que você vai pesquisar, Melô. É crepagem. Modelagem. Tá? Beleza? Então aqui, ó. Bem aqui, eu tenho esse desenho. É esse desenho que eu quero. Aí o que eu faço? Ponho o plástico. Ah, eu quero fazer mais ainda. Eu quero que isso daqui vá até o centro desse jeito, ó. Bem assim, ó. E nas costas também, mas eu não vou desenhar. É só para mostrar a ideia, né? Então é essa forma que eu quero que fique. Bem assim. Aí eu faço a modelagem. Aí eu recorto um tecido, um brinho, um tecido grosso, né? Ó. Aí tá feito. Ou um corino, né? Aí aqui eu vou prender aquela argola. Lembra como prende? Ó, faço a costura assim. Aquela ponta de argola. Já mostrei. Aqui, ó. Eu faço a argola. Pronto. Acabei de costurar isso daqui com argola de metal. Essa argola de metal aqui, ó. Voltando aos acessórios. Ó. É tipo esse daqui, ó. Tá vendo? Como esse daqui. A gente já mostrou em cinto. A gente vai pegar uma tira de couro ou de jeans. Vem pra cá, de calça jeans velho, vocês recortam, ó. Vem pra cá, vai para o outro lado. Aí vocês costuram aqui, ó. Aquela costura que eu mostrei com o fio, né? Aí vocês podem costurar em forma de X. Desse jeito. Obrigado, Eric, Lúcio. Valeu, Melo, por me seguir. Então, costura em forma de cruz. Mas antes de costurar, por favor, coloque a argola. Porque se não colocar a argola antes, você vai costurar e vai ficar sem argola, é claro. Aí essa argola vai ficar bem presa. Aí, esta fita, você costura. Opa, não aqui, são chapéus, né? Você costura. Aqui. E aqui, ó, você passa o cinto. Que vai até o outro lado onde você costurou o outro. Essa é uma ideia. Aí está. Pronto. Vai até o outro lado. Então, ele fica preso aqui e bem preso aqui. Para quê? Porque nesse daqui, eu vou colocar um rebite aqui de movimento, de giro. E do outro lado também. E aqui, eu coloco uma outra coisa que eu fiz com a modelagem. Bem assim. Aqui está a ombreira surgindo, ó. Esta aqui está preso nesse pacote aqui. Esse estão presos com um rebite aqui e do outro lado, tendo um giro de abrir e fechar. Quer dizer que isso daqui, ó, ele pode fazer isso, ó. Ele pode... Não, não pode. Só se eu deixasse mais. Isto. Pronto, agora vai dar certo. Isso é importante. Ele não pode... Ele tem que ter uma folga entre o trapézio e aqui. Por quê? Porque ele vai levantar. Opa, obrigado por me explicar aí, Major Lopes, explicar pro pessoal. Isso, valeu, valeu. O filme plástico e tudo, caramba. Olha, leia o que o Major Lopes estava escrevendo aí, tá? Voltem, porque tá dando crepagem, tá beleza? Que é bem legal crepagem, é bem legal mesmo. É caro, tá? O papel, você colocando papel crepe, coisa assim, é mais barato, as fitas, como mostrei. A crepagem é mais caro porque tem que comprar o rolo de crepe, né? Mas é bem melhor. Você tem que ter o filme por baixo, o plástico, né? Por baixo para não grudar na roupa. Tá certo? Então, ó, quando se deixa essa folga, isso aqui pode levantar. Como? Assim, ó. Imagine. Ele tá girando assim, aqui tá o eixo, ó. Tá ali, ó. Aqui tá o ombro, ó. O ombro tá aqui. Assim. Super vale a pena, é verdade, porque fica perfeito. Aí vocês vão levantar, ó, levantou, desceu, levantou, desceu. Ó, bate aqui. Pera aí, se bate aqui, o que vocês acham de fazer isso? O que vocês acham de fazer uma curva assim? Porque, olha, quando levantar, olha o que acontece. Esse é o pensamento que vocês vão ter, ó. Ele vai levantar mais, ó. Levantou mais, tá vendo agora? Levantou bastante, ó. Viram, ó? Veio pra cá. E agora, por causa daquela curva, levanta. Então, aqui, a gente faz uma curva. Assim. Para ele levantar melhor o braço, né?
Aí o braço pode levantar. Olha, esses pensamentos, ideias, é esse momento que vocês estão executando e colocando a medida e tudo. Márcio Heringer, valeu, obrigado. Então, ô Leonardozinho, Jogos Oficiais, valeu por me seguir. Então, esses pensamentos de construção é que fazem a diferença. Aí eu faço um outro rebite aqui, eu coloco mais um deste, por baixo. Aí está. Aí eu faço o rebite aqui, coloco mais um deste, por baixo. Fazendo um formato de tatuzinho. Manda, quando ficará esse cropped? Ah, eu não sei se é cropped, eu falei rebite, eu não sei também o nome. Sou coquete. Quanto que ficará? É que isso daqui, ó, é um botão que você tem que apertar, né? Ele tem de parafuso, tem daquela maquininha de apertar, né? Você pode também fazer a ilhosa é assim, né? Ela é assim. Aí você é assim, né? E aí você tem o macho e a fêmea aqui, né? Você tem o outro que vem por dentro. Aí você aperta, aí tem um furinho no meio. Pode ser assim também. Porque você vai ter que fazer um eixo, certo? E a forma como você vai fazer esse eixo de virar pode variar. Pode variar. Daí são os acessórios que vocês vão pesquisar. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver. Eu acho que nesse acessório não tem aqui. Mas eu tenho aqui um aplicador de ilhós. Ah, tem esse aqui, ó. Da calça jeans. Que também é de prensão. Ah, tem algumas. Aí é questão de pesquisa, né? É uma questão de pesquisa. O que você vai usar como eixo? E você pode fabricar isso também. Sério, você pode fabricar. Como? Assim. Você pega o tecido, recorta, fazer uma cruz aqui, ó. Tá? Pega a agulha, dobra esse daqui, ó, e costura. Aí pega o outro e costura também. Aí você coloca os dois juntos. Aí você pega um botão, coloca aqui e com fio de nylon coloca o outro botão do outro lado, entendeu? Aí você prende um botão no outro, dando giro dos dois. Então com botões funciona também. Vamos desenhar para deixar claro, porque nós somos do desenho. Você pega um botão, 4 furos. O outro botão, 4 furos. Tá aí. Aí, tá aqui o tecido 1, que você costurou um buraquinho ali, bem forte. Tá ali o tecido 2, que costurou um buraquinho ali, bem forte. Um tecido grosso, duplo, o papelão, o plástico, o metal, sei lá. Aí você amarra esse aqui, passando pelo furo até o outro. E você vai dar giro entre os dois. Por que não, né? Então, aí você tem as ideias e tem a pesquisa para criar as coisas. Aí na pesquisa você vai na tua loja de tecido favorito e vai tocando o tecido, vai comparando, aí você pergunta, se eu costurar isso daqui ele se rende bem? A moça vai falar, ó, tá vendo? Esse corino tem esse tecido, ele dá resistência. Como ele dá resistência, você consegue costurar. Tem um outro corino que é mais plástico e não vai conseguir. Então vai depender do material. Você vai ter que perguntar, vai ter que pesquisar o material, vai ter que testar. Tem o sentido da costura, porque o tecido tem sentidos, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem aqui e aqui. Mas aqui, ó, as fibras principais são assim. Então tem o sentido que ele rasga melhor. Então se você fizer assim, ó, aqui, ó, ele rasga. Agora se fizer assim, ó, então ele é menos resistente àquele sentido. Eu consegui rasgar, mas eu tive que fazer um pouco mais de força, entende? Então ele tem um sentido que ele é mais forte e tem um sentido que é um pouco mais fraco. E todas essas coisas você acaba sabendo. Alguns não, eles são pluridirecionais.
dependendo de como que ela é feita. E é isto. Bom, vamos lá. Tem mais alguma coisa? Então, falei do corset. Falei disso daqui. Eu podia falar disso daqui. Isso daqui é muito simples, né? Sério, é bem simples. Acho que eu já falei da saia. Será que eu já falei? Não, eu falei para um aluno lá na escola. Tá, a saia. É bem simples isso. Quando vocês vão fazer uma saia... Oh, já deu 1 hora. Só um pouquinho. Pronto. Quando vocês vão fazer uma saia, vocês têm o tecido, né? Aí, o tecido é quadrado. Vocês compram o tamanho do arco que vocês vão fazer. Mas digamos, ó, deixa eu fazer um aqui. Isso daqui é o 4x4. É chamado de godê total. Você tem aqui, ó, tá certo? Isso daqui. Bem aqui no meio, vocês vão fazer a costura da cintura. E qual o tamanho da cintura? Vocês vão ter que medir a pessoa. Vocês medem a cintura da pessoa, né? Aí, ó, é o comprimento desse círculo. Só que esse círculo não é perfeitinho. Eu fiz um círculo. A gente tá deixando o círculo, mas não é perfeitinho. Vocês podem fazer isso aqui raiado assim, ó. Ó, então vamos fazer certinho. Divido aqui, divido aqui, divido aqui e divido aqui. E agora, em cada um deles, eu faço aquele arco, que é a modelagem da costura. Assim. Pronto. Faz isso no papel no tamanho real. Aí vão com a tesoura no papel mesmo. Porque vocês vão testar antes de fazer no tecido. Aí. Uma aluna minha já fez isso. Ela fez para uma peça de teatro. Aí. Ó. Metade tá aqui. Vamos lá. Esse daqui, ó, eu corto em forma de parábolas. Assim, ó. Tá? Viro. E agora, vamos marcar cada cantinho, ó. Marquei aqui. Marquei aqui. É melhor ter marcado antes, né? É verdade, eu esqueci. Tá aí, ó. Marcar bem. Pronto. Vou marcar no meio também, assim, ó. Pronto. Tá aí. Esse é o godê total, né? Aí está. Aí, nós temos vai e volta assim, ó. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, aqui, né? E pro outro lado, tá bom? Tá aí. Ó como ele fica. E cada um desses cantos, ó, eu vou costurar aqui. Como ele é curvo, ele vai ficar um balão. Então, entende, ó? Um balão. Esta saia mais aberta é o godê total. Isso daqui a gente fala 4/4. Por quê? Por causa disso. Sou coquete. Porque a gente divide em 4 e usa as 4 partes. Quer dizer que se eu usar 3 partes de 4, vai ficar assim. Estou usando esse. Se eu usar metade, é 2/4. Então, é 4/4 ou godê total. 3/4 de godê. E meio godê. Podia falar 2/4, mas 2/4 é igual meio, tá? É matemática. Godê. E tem 1/4 de godê. Que é aquelas saias que deixam a perna bem presa, né? Assim, ó. É 1/4 de godê. É só isso aqui, ó. É 90 graus, eu acho. 90 graus. Isso aqui. É só isso. Esse é bem apertadinho. Ó, bem apertadinho. Daí, ó. Esse é o 4/4. Pronto. Retirei 3/4, ó. Diminuiu, tá vendo, ó? Ficou mais
Ficou mais assim, ó. Meio godê. Isso eu vou virar depois, porque a gente vai deixar no YouTube inteirão, né? Aí fica na horizontal. Meio godê, ó como ele fica. Ele fica mais assim. Aí vocês têm 1/4 de godê, que é bem apertado mesmo. Isso aqui é horrível, assim, ó. Tem pouco movimento a perna, né? Assim, ó. Já viram muita gente com essas saias. Ah, tirar print. Beleza, vamos lá. Hora do print, né? Vamos à hora do print da aula. Tá aqui. Prepare-se. Tá aqui. Vamos subir. Pode printar. Feito? Próximo. Pode tirar print. Ok? E a última. Esse aqui tá errado, tá? Ele tem que ser maior assim. Pode printar. Ok. Acho que não preciso fazer isso daqui na aula que vem. Tira o print, porque já vamos dar como dado isso daqui, porque vocês já entenderam a ideia do corset, né? É os papéis cortados. Ó, isso não é crepagem, isso é com papel. É aquilo que eu estava falando, ó. Ó, de perto. Aí depois vocês soltam, olha as curvas. Que aí vocês encaixam. Tem que fazer no corpo da pessoa, porque cada pessoa tem um tipo diferente. E olha o do chapéu. Mesma coisa, né? Beleza? Então, amanhã, a gente já falou das golas, então não vamos falar das golas. Nós vamos falar sobre designer de moda, beleza? Então, até amanhã, talvez 18 horas, talvez 18h30, vai depender da minha aluna. Combinado? Muito obrigado a todos que participaram, me curta, me siga, me compartilhe. Ó, deixa eu virar a câmera, né? Aqui. Ah, olha de volta lá na crepagem, né? Tem um monte de vídeo, as crepagens, vocês podem ver, ó. É assim que se escreve. Aí vocês podem encontrar para ver mais coisas. Ah, deixa eu virar aqui para me despedir. Virar a câmera. Pronto. Ó, é aqui que eu apoio a minha câmera. Bem aqui, ó. Eu ponho minha câmera aqui, ó. Ó, ele é móvel. Eu consigo estender, eu prendo em 2 pontos. E me ajuda bastante. Tá certo? Então, até amanhã, que nós continuaremos a aula. Quem tiver interesse no livro, entre em contato, é claro. Bom, fui!